Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça do nosso amado Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja inundando cada coração aqui, a alegria do Espírito Santo, esteja invadindo as nossas vidas, os nossos corações nessa noite, e também todos aqueles nossos queridos que estão participando desse culto das suas casas, através da transmissão deste culto. Também a nossa gratidão e o desejo de que Deus esteja falando a todos os nossos corações. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre este tema, a cruz e o túmulo, a morte que temos que morrer e a vida que temos que viver. Estamos falando desse tema porque nós estamos no mês agora de março e no primeiro domingo de abril nós celebraremos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Será então domingo de Páscoa. E se Deus permitir que nós cheguemos até lá, até o primeiro domingo de abril, nós estaremos aqui na igreja participando daquilo que é conhecido no calendário cristão como o Domingo dos Domingos, ou seja, o domingo principal de todo ano, que é quando nós celebramos a Páscoa. E nós, os cristãos, celebramos a Páscoa lembrando da ressurreição de Jesus. Ele morreu numa cruz, numa sexta-feira, mas no domingo ele havia ressuscitado. E é isso que nós vamos celebrar então na Páscoa, daqui a alguns domingos. E por isso então, durante todo esse mês, nós falaremos sobre esse tema. O tema da cruz e o tema do túmulo. A cruz, uma cruz ensanguentada, uma cruz molhada, encharcada pelo sangue de Jesus, que representa o sofrimento, a dor, a vergonha, o martírio, a morte mais horrível, a humilhação mais profunda. A cruz que mostra o amor de Deus por nós, que mostra o amor de Jesus pelas nossas vidas, o amor dele, o imenso amor dele, que o levou para a cruz para morrer em nosso lugar. Mas também falamos sobre o túmulo em que foi colocado o corpo de Jesus. O túmulo que havia uma pedra, uma grande pedra fechando o túmulo. Agora o túmulo que temos é o túmulo da pedra removida e o túmulo vazio. Jesus havia ressuscitado. O túmulo então que representa a vitória, a glória, o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a morte. O amor que vence até a morte. Então, esses dois aspectos, a cruz ensanguentada e o túmulo vazio, fazem parte de uma mesma realidade. Sofrimento e vitória. Um não existe sem o outro. E hoje eu convido vocês, então, a nós estamos lendo alguns textos que fazem parte desta última semana relatada nos Evangelhos, a última semana em que Jesus esteve aqui conosco, esteve aqui com os seus discípulos. Então essa é a segunda mensagem. E hoje, então, vou falar sobre o momento da ceia, em que a última ceia relatada no Evangelho de João. Então, João capítulo 13, do verso 18 a 38. Um texto um pouco mais longo, mas é necessário nós lermos ele por inteiro, não vamos ler todo o capítulo, mas uma parte aí do capítulo 13 de João, a partir do versículo de número 18. O texto, então, nos diz assim: Jesus aqui no versículo 18, Jesus
já está falando ali, sentado à mesa com os seus discípulos. Jesus então diz assim: não estou me referindo a todos, conheço os que escolhi, mas isto aconteceu para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Versículo 19, Jesus continua dizendo: estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que tudo quanto acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem recebe aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Jesus comeu o pão, tão logo Judas comeu o pão, melhor, né? Versículo 27, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meus queridos irmãos, qual o contexto desse texto que lemos? Nós sabemos que este é o momento da última ceia, uma quinta-feira, e Jesus está ali comendo com os seus discípulos. Todos os evangelhos relatam sobre esse momento. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam desse momento, e é nesta hora em que Jesus então parte o pão, dá aos discípulos, e então fala para os seus discípulos: comam o pão,
bebam do cálice, façam isso em memória de mim. Essas palavras nós vamos encontrar no relato da última ceia nos 3 primeiros evangelhos. No evangelho de João, nós não temos o relato dessas palavras de Jesus. João, ele escreve esse evangelho já bem no final do 1º século, é o último evangelho a ser escrito, e João, então, relata outros episódios, outras palavras que não são ditas nos 3 primeiros evangelhos. Então, nós sabemos que esse é o mesmo momento dos outros evangelhos. E então Jesus está aqui sentado com os 12 apóstolos à mesa. Qual o contexto desse texto que lemos? O contexto descreve o que aconteceu no último jantar que Jesus teve com os seus discípulos, antes de Jesus ir para a cruz. Era uma quinta-feira e naquela mesma noite madrugada, Jesus seria traído, preso, julgado, torturado e na tarde do outro dia seria morto, crucificado. Mas somente Jesus sabe que aquele seria o último jantar com os seus discípulos. Lógico, os discípulos não sabiam. E a pergunta, então, que nós fazemos logo no início desse texto é: se nós soubéssemos que hoje participaríamos do nosso último jantar para aqueles que ainda não jantaram, mas se nós soubéssemos que esta noite fosse o nosso último jantar em família, como que seria esse jantar? Então, nesse jantar, lógico, os discípulos não sabem que é o último jantar, mas Jesus sabia. E como Jesus se comporta, então, nesse jantar. Esse jantar, relatado aqui no Evangelho de João, capítulo 13, começa de uma forma muito diferente de todos os outros jantares que os discípulos haviam participado. Vocês vão lembrar bem, ele começa com uma atitude surpreendente de Jesus. Todos sentam à mesa, a mesa era bem baixa, eles praticamente ficavam praticamente sentados ao chão, inclinados à mesa, colocavam o cotovelo esquerdo sobre a mesa e comiam com a mão direita. E todos ficavam reclinados, então, à mesa. E nesse último jantar, isso está relatado então aqui no capítulo 13 de João, Jesus, surpreendentemente, depois que todos estão sentados, Jesus se levanta. Vai até a porta, pega uma jarra com água, derrama a água numa bacia, pega uma toalha, amarra na sua cintura e com aquela água começa a lavar os pés dos discípulos. Um jantar bem diferente. Jesus surpreendeu a todos com essa atitude. O texto, essa atitude de Jesus, quer mostrar para todos os discípulos que no reino dele, no reino de Jesus, o maior serve o menor. As coisas são invertidas em relação ao mundo. O empregado, no reino de Jesus, o empregado o Senhor serve, então, o empregado. E Jesus, então, quer mostrar que no reino dele, o maior serve o menor. Jesus quer mostrar com essa atitude, então, que quem quiser ser o maior no seu reino, deve querer sempre servir mais. No reino dele, o maior é o que serve mais. E aqueles discípulos encontrariam plena realização em sua vida no serviço um ao outro, e não na conquista de coisas.
reconhecendo, não na conquista de coisa e também não no reconhecimento humano, nas honras, nas glórias deste mundo, né? Então dá para a gente se situar já um pouco que momento é esse que Jesus então tem esse diálogo. Bom, o que vai acontecer depois do jantar? O que vai acontecer logo depois desse jantar? Jesus será traído, Jesus será preso, Jesus será julgado naquela madrugada pelos líderes religiosos judeus e ao amanhecer será julgado pelos romanos, será sentenciado à morte, será torturado, vai receber tapas na cara, irão zombar dele, será cuspido, receberá várias chicotadas nas costas que tirarão pedaços de carne das suas costas, terá uma coroa de espinhos encravada na cabeça, terá que carregar uma pesada cruz de madeira e nessa mesma cruz será literalmente pregado. Suas mãos e seus pés serão furados por grandes pregos, terá o seu lado furado por uma lança e ficará sangrando até morrer numa cruz. É isso que vai acontecer depois desse jantar, mas os discípulos não sabem disso. Então a primeira coisa que aprendemos com esse texto, com esse episódio, o primeiro ensino que tiramos para as nossas vidas deste último momento que lemos, deste último jantar de Jesus com os seus discípulos. Que nós não sabemos de quase nada nesta vida, de que não temos domínio sobre o que vai acontecer, que conhecemos bem pouco das pessoas com que nós convivemos e pouco conhecemos de nós mesmos, mas a gente acha que sabe das coisas. A gente acha que controlamos a nossa vida e a nossa história. A gente acha que conhece as pessoas, que nós conhecemos as pessoas com que nós convivemos. A gente acha que se conhece. Por que eu digo isso olhando para esse texto? Essa história mostra que os discípulos não sabiam, como já disse, que aquele seria o último jantar, que aquela seria a última noite deles juntos antes de Jesus morrer, que eles não sabiam que entre eles havia um traidor e nem o que seria essa traição depois que Jesus anuncia, alguém de vocês vai me trair. Eles não sabiam que traição seria. Eles realmente não sabiam que naquela tarde, que na tarde do outro dia, Jesus, o mestre dele, estaria morto. Eles não sabiam que naquela noite mesmo, naquela madrugada, Jesus seria julgado. E a sentença dele ia sair muito rápido, né? Não como acontece aqui no Brasil e em outros lugares, em que a sentença demora anos para sair e depois a pessoa nem condenada é. Bom, enfim, mas Jesus, numa mesma noite, ele foi julgado. O julgamento mais imoral que já houve na história da humanidade. O julgamento mais injusto, porque Jesus não tinha pecado. E ele foi sentenciado à morte. Naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, ele seria julgado. No outro dia, ele seria sentenciado à morte. Eles não sabiam também que todos eles mesmos iriam abandonar a Jesus no outro dia. Exceto João, o jovem que está do lado de Jesus, o mais jovem dos discípulos, que é o autor deste evangelho, está escrevendo esse evangelho. Todos iriam abandoná-lo, exceto João, quando Jesus
fosse preso e julgado e fosse pendurado numa cruz, né? Se nós soubéssemos o futuro, como nós reagiríamos hoje, né? O poeta, né, cantor popular aqui do Brasil, ele tem uma frase muito conhecida, eu creio que da maioria aqui, em que ele diz: é preciso amar como se não houvesse amanhã. Jesus é o homem que sabia do seu amanhã. Jesus é o homem que sabia que o seu amanhã, o dia seguinte dele, seria terrível. Mesmo assim, Jesus continuou amando e amou até o fim. Então, nós somos iguais a esses discípulos que estão assentados à mesa com Jesus. A gente não sabe quase nada do que a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 10 minutos. A gente não conhece a ninguém realmente como as pessoas são, né? Aqui existem duas pessoas, eu falei isso de manhã, vou repetir agora. Existem duas pessoas que me conhecem um pouquinho mais, que é a Neuzi, né, minha esposa, e o Pedro, que estava tocando teclado aqui, que é o meu filho. Eles dois me conhecem um pouquinho mais do que vocês, que praticamente só me veem aqui no domingo à noite pregando e com alguns encontros rápidos aí durante a semana. E eles dois me conhecem mais. Quem me conhece um pouquinho mais? Minha mãe, que está lá no Rio, possivelmente está assistindo, está participando do culto aqui, ela sempre participa do nosso culto aqui lá do Rio de Janeiro. Minha irmã, que está lá com ela, Lídia, e minha irmã, pastora, tem um monte de gente da minha família participando do culto aqui. Então, eles me conhecem um pouquinho mais. Mas a gente não conhece profundamente as pessoas. A gente não sabe o que as pessoas vão fazer de suas vidas. A gente não sabe o que as pessoas estão pensando da gente. A gente não sabe como que as pessoas reagem às nossas palavras, às nossas atitudes. A gente pensa uma coisa, mas as pessoas reagem, interpretam e reagem sempre de um outro jeito daquilo que a gente acha que deve ser, né? A gente pensa que nos conhece, mas o tempo todo nós estamos sendo surpreendidos também pelas nossas próprias atitudes. Nós achamos que podemos alguma coisa e quando chega na hora nós não podemos, nós falhamos. Nós não em algumas situações nós não nos reconhecemos, né? Então a gente também não conhece muito da gente mesmo. Vejam, os homens dessa história não sabiam de nada. Eles estão sendo surpreendidos o tempo todo. Eles estão distraídos. Com o que eles estão distraídos? Eles estão distraídos com, talvez com o próprio jantar que eles estão participando. Eles estão distraídos com a festa da Páscoa que se aproxima, uma festa que eles participavam todo ano, e aquela festa era a terceira vez que eles participavam como discípulo de Jesus, com Jesus. Eles possivelmente estão distraídos com o próprio alimento físico, eles são sempre levados pelo estômago, né? Deu fome, hora do jantar, que hora boa, vamos então para o jantar. Eles representam todos nós quando nós não estamos enxergando o mundo espiritual que está à nossa volta. Eles nos representam, todos nós, quando nós estamos distraídos com as coisas desse mundo. E estamos buscando ou colocando em primeiro lugar as coisas desse mundo em vez do reino de Deus. Certamente, lógico, nós não temos o relato aqui, mas nós podemos imaginar a animação daqueles homens para aquele jantar. Primeiro por ser um jantar, primeiro por ser um momento de comer, e quem não gosta de comer ao final do dia.
E eles devem, alguém deve ter dito, o jantar está na mesa, vamos. O outro deve ter dito, olha, estou com muita fome. O outro deve ter dito, chegou a melhor hora do dia, a hora do jantar. O outro mais animado deve ter dito, vamos Pedro, vamos André, vamos João, vamos jantar Tiago. E o outro deve ter dito, vamos Judas, amigão, vamos jantar. A hora do jantar chegou. Vamos jantar hoje, amanhã vamos para a festa da Páscoa. E esse é um grupo tão legal, e esse é o nosso momento, tudo está dando certo na nossa vida. Nós éramos, como alguns dos discípulos, nós éramos simples pescadores lá na Galileia, e agora estamos famosos. Olha como fomos recebidos pela população, pelo povo que está aqui em Jerusalém, fomos aclamados. Todos gostam da gente, ficamos com uma espécie de segurança de Jesus. Jesus é o principal, e nós fizemos ali a segurança de Jesus. Nós estamos famosos, todos gostam da gente. E essa festa da Páscoa, essa festa vai ser top, vai ser a melhor festa de todas as outras festas que nós participamos com Jesus aqui. É a terceira festa que nós participamos, é o terceiro ano que chegamos em Jerusalém, mas esse ano está tudo diferente. Esse ano Jesus já é famoso, nós estamos famosos também, a glória humana. É assim que eles entram para esse jantar. Eles estão extremamente animados com o momento. Agora, se eu pudesse dar um título para esse episódio, para esse momento em que os discípulos estão nesse jantar, sobre esses homens, eu daria o título, Os Homens Sem Noção. Porque eles não sabem o que vai acontecer naquela mesma noite, naquela mesma madrugada e no dia seguinte. Eles não sabiam que a vida deles iria mudar radicalmente naquela noite. Mas igual a eles, assim somos nós, assim caminha a humanidade. Eles não sabiam o que ia acontecer naquela noite, nós também não sabemos o que vai acontecer hoje. Até o final desse dia, o que vai acontecer amanhã. Eles não conheciam as pessoas que eles estavam andando, nós também não conhecemos muito das pessoas com que nós convivemos. Eles não sabiam que entre eles havia um que era mau, que entre eles havia um diabo, ou um acusador, alguém que está destruindo tudo por trás. Eles não sabiam que existia o Judas. E espero, lógico que não haja nenhum Judas no nosso meio, né? Não precisa haver. Eles não desconfiavam de Judas. Eles achavam que Judas era um cara legal, preocupado com os pobres. Olha como que é, né? Lembram-se do outro jantar, do jantar do capítulo 12, que nós falamos aqui mês passado, na casa lá com Lázaro, Maria, Marta e Maria, quando Maria então quebra o perfume, né, o vaso de alabastro, e joga aquele perfume, o nardo puro, né, o perfume muito caro aos pés de Jesus, derrama nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Maria, irmã de Marta e Lázaro, faz isso. E Judas, imediatamente ele diz, que desperdício, podia ter vendido esse perfume caro, valor de um trabalhador durante um ano, muito dinheiro valia. E Judas, então, ele diz, podia ter vendido tudo isso e dado aos pobres. Esse é o Judas, que tem o pobre, né, na sua boca, né, e diz, olha, os pobres. Mas é o Judas. E por isso eles não desconfiam de Judas. E é interessante que quando Jesus então diz, um irá me trair.
E eles não imaginam que é Judas. E Judas está ali e eles olham um para o outro. Tanto é que eles não sabiam, eles não desconfiavam de ninguém. Né? Versículo 21 e versículo 22 diz: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês irá me trair. E os seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Né? Então eles não sabem o que vai acontecer, eles não conhecem as pessoas que eles estão convivendo. E por fim, e o Pedro, né, nessa história, versículo de número 37, o Pedro então pergunta: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Pedro nos representa quando nós estamos cheios da gente mesmo. Né? Pedro está cheio de si. Pedro se achava a pessoa do grupo o mais capaz, o mais valente, o mais corajoso. Pedro então está dizendo: Senhor Jesus, eu vou te defender. Jesus, eu sou muito corajoso. Jesus, pode ficar tranquilo que eu te protejo. Ele não se conhecia. Ele também não sabia o que estava esperando Jesus e todos eles naquela mesma noite. E que ele iria se acovardar quando fosse identificado como um seguidor de Jesus. E ele iria negar que era um seguidor de Jesus por medo. Logo em seguida. Mas agora, nesse momento, ele está dizendo: pode deixar, Jesus, que eu dou conta de tudo. Mas Pedro não se conhecia. Agora, somos nós também. Achamos que sempre somos capazes, que somos sempre tão positivos. Nossa cultura diz que somos sábios e temos o Google para responder todas as nossas questões. Agora, né, nós vivemos a era da tecnologia, da informação. Temos tanta informação que acabamos não sabendo muita coisa, né? Mas vivemos a era da informação. Né? E hoje, vocês acompanham as redes sociais, nós temos as redes sociais, todo mundo é especialista, todo mundo sabe de tudo. Né? E fica esta confusão nas redes sociais, porque todos querem se mostrar que sabem mais do que o outro. Essa é uma geração que nós estamos presenciando, principalmente até mesmo de jovens, adolescentes e jovens. É uma geração que por causa da informação rápida que eles têm nas mãos, eles se sentem, de uma certa forma, realmente capazes. Mais capazes do que os mais velhos. Isso é uma coisa boa, em certo sentido, mas isso pode ser levado por um lado muito perigoso. Porque pode levar as pessoas ao orgulho, pode levar as pessoas à soberba e de achar que são melhores que as outras. Isso está acontecendo no nosso tempo. Pedro, então, é este, que dentre ali do grupo, ele diz: eu não sou o traidor e eu é que vou resolver tudo nessa história. Eu estou preparado para tudo, mas ele não se conhecia. Muito bem, irmãos, feito essa descrição do que está acontecendo nesse jantar e de como está a mente, a cabeça, né, o que aqueles discípulos estão pensando, quais lições nós tiramos para a nossa vida desse texto? Bom, o que não sabemos, já sabemos que não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Sabemos que não temos o controle sobre a nossa vida. Não conhecemos as pessoas que nós convivemos tão bem como achamos que a conhecemos, e não conhecemos a nós mesmos o quanto nós achamos que nos conhecemos. Como temos
que viver esta vida aqui então. Qual vida é esta que nós temos que viver diante dessa realidade? É exatamente isso que Jesus quer nos mostrar nesse texto. É o que Jesus queria mostrar para os seus discípulos naquele último jantar, já que logo em seguida ele iria morrer numa cruz. Primeira coisa, a coisa mais importante é que Jesus nos conhece. É que Jesus nos conhece. Versículo de número 18, logo o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, o texto diz assim: não estou me referindo a todos vocês. Ele está falando de Judas, né? Ele não está se referindo a todos, porque Judas iria sair daquela mesa. E logo em seguida Jesus diz: conheço os que escolhi. Conheço os que escolhi. Então Jesus nos conhece. Meus irmãos, nós vivemos também a era da visibilidade. O que vale para essa cultura, a cultura que nós vivemos, é a imagem, é a nossa imagem, é a nossa figura, é como nos mostramos para a sociedade, né? Vivemos a era da visibilidade. Queremos sempre mostrar que estamos bem. Mas temos certeza mesmo que estamos bem? Né? Queremos mostrar que estamos bem para mostrar para as outras pessoas que somos pessoas vencedoras, somos pessoas vitoriosas, que temos bastante vitórias na vida, que as coisas dão certo, que nós somos capazes de tomar conta da nossa vida, que as coisas estão dando certo na vida e procuramos disfarçar aquilo que não está bem na nossa vida. É interessante que nesse texto o próprio Jesus ele é bastante autêntico. O versículo de número 21 nos diz que depois de dizer isso, né, depois de falar que um iria traí-lo, o evangelista João então relata o seguinte: Jesus perturbou-se em espírito. A fisionomia de Jesus mudou. Jesus entristeceu, Jesus começou a sentir uma agonia. E no original é bem interessante esse texto, porque a ideia é: Jesus visivelmente mostrou-se perturbado. Era visível. Talvez os outros discípulos, bastante distraídos com a comida e com a festa do dia seguinte, como havia dito, não percebeu isso, mas João, quem está escrevendo, percebeu. Ele estava próximo de Jesus. De repente ele olha para Jesus e Jesus muda, se entristece. Jesus não escondeu a sua perturbação, né? A nossa cultura, então, procura sempre a aprovação humana. E nós nunca podemos, lógico, nos apresentar para a sociedade de uma forma negativa. Porque o tempo todo nós estamos pensando: o que as pessoas vão pensar de mim? Ou melhor, né, o pior, né? O que eu quero que as pessoas pensem de mim? Vocês estão entendendo, acho que o que eu estou falando? Faz parte da cultura nossa. Se apresentar de uma forma que não é real. Que não é real. A pergunta aqui Jesus está dizendo: conheço os que escolhi. Nós temos tido a aprovação daquele que é Senhor sobre tudo e Senhor das nossas vidas, porque é a Ele que nós devemos nos apresentar. De manhã eu não falei esse versículo, mas eu estava lembrando hoje à tarde, quando Paulo escreve a Timóteo, 3,15,
agora eu já não me lembro se é o primeiro ou segundo a Timóteo, mas quando Paulo escreve o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E aí ele completa: como um obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu sei esse versículo de cor, só estou esquecendo a referência, porque era um dos moto da escola dominical lá na minha adolescência. Então, é para quem que nós devemos nos apresentar? Nós devemos nos apresentar para Deus todos os dias, porque Ele é que nos conhece. E diante dele que eu tenho que me apresentar todos os dias, quando entendemos que a nossa vida todos os dias deve ser um culto a Deus. Nós estamos vivendo para Ele. É interessante que olha, gente, para Deus, para Jesus, não importa o seu Facebook, não importa a sua foto. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa das nossas fotos no Instagram. Jesus não tem celular, Ele não precisa disso, porque Ele, diz o texto, Ele nos conhece. Ele nos conhece. E em vez de ficarmos preocupados com a nossa imagem diante dos homens, ou a nossa, mais ou menos, imagem real nossa do que está acontecendo na nossa vida diante dos homens, nós precisamos nos mostrar para Jesus todos os dias. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus então diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Qual deve ser a nossa oração? Senão, Senhor, tem misericórdia de mim, porque diante de Jesus, diante de Deus, não temos o que esconder. A nossa oração, Senhor, é a oração do publicano, da parábola que Jesus contou: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Ou talvez a oração do salmista, no Salmo 139, final do Salmo 139, quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Ou dizer realmente como nós estamos: Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou abatido, Senhor, por que que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, Senhor? Senhor, dirija a minha vida, porque eu não sei o que faço com ela. Senhor, usa-me. Estou aqui, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E Senhor, muito obrigado pelas coisas que eu já tenho tido. Tenho reclamado tanto da vida, mas sem realmente perceber o quanto que o Senhor já tem me abençoado. É dessa maneira que nós devemos nos apresentar todos os dias diante de Deus, porque Ele nos conhece. E é a Ele que devemos todos os dias nos apresentar como um verdadeiro culto a Deus. Segundo lugar, esse texto, já que nós sabemos pouca coisa da vida, mas nós já sabemos algumas coisas. Eu sei que a gente pode ficar pensando assim: já que a gente não conhece ninguém, então vamos viver uma vida de desconfiança das outras pessoas. Já que não conhecemos bem realmente todas as pessoas, vamos viver em desconfiança, vamos viver no medo das outras pessoas. Não é isso que Jesus quer nos mostrar aqui, muito pelo contrário. Porque essa vida de desconfiança das outras pessoas é uma vida muito ruim de se viver, né? O que Jesus nos ensina é que nós devemos viver amando. Vejam os versículos 33, 34 e 35 do texto. Jesus, depois que Judas já tinha saído daquele jantar,
Ele então se volta para os que ficaram e diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso nós já sabemos. Como nós devemos viver? Como devemos viver esta vida? Nós devemos viver em serviço e em amor. E a medida deste amor não é qualquer medida, é a medida do amor de Jesus. Ele diz: como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus está dizendo que também se amar como Ele nos amou, o mundo conhecerá a Jesus não somente pelas nossas palavras, mas principalmente pela nossa maneira de viver, de nos importarmos uns com os outros. Mostramos a Jesus estamos mostrando a Jesus com as nossas atitudes. Nessa pandemia que agora está completando um ano, nesse tempo muito difícil, o tempo mais difícil que toda a nossa geração, que dos últimos 100 anos aconteceu, o tempo mais difícil, tirando aí as duas grandes guerras mundiais, o tempo mais difícil que a humanidade está vivendo. Como nós estamos mostrando a Jesus através das nossas atitudes? Quantas pessoas nós nos importamos? Quantas pessoas nós ajudamos? Quantas pessoas nós fizemos alguma coisa de concreto? E como está a nossa comunhão entre irmãos da fé? Melhorou nesse tempo de pandemia? O nosso relacionamento familiar tem demonstrado Jesus para as outras pessoas. Infelizmente, os índices dizem que houve muitos e muitos divórcios nesse período. Nossa igreja tem sido uma igreja serviçal, demonstrado o amor de Jesus no cuidado de outras pessoas. Ano passado, essa igreja fez uma campanha maravilhosa. Nós entregamos mais de 200 cestas básicas, conhecemos um monte de gente. Esse ano, continuamos com a campanha, através das ofertas que colocamos aqui, nós já entregamos até agora, março, nós entregamos mais 50 cestas básicas. Acabaram as cestas básicas. Fazer o apelo, os irmãos contribuam, porque nós precisamos comprar mais cesta básica, porque nós temos conhecido muita gente. E eu, junto com os diáconos e outros irmãos, temos feito a entrega dessas cestas, gente, e tem sido os melhores momentos da nossa vida, pelo menos da minha tem sido. Chegar na casa de uma família e com uma cesta básica e conversar e saber que as pessoas têm uma história, mas ninguém quer ouvir a história delas. E a gente está ali para ouvir em primeiro lugar. E mesmo em situações muito adversas, dizer para essas pessoas que se Jesus for o Senhor da vida delas, se elas entregarem as suas vidas a Jesus, tudo irá mudar na vida delas. Que bênção é poder então anunciar o Evangelho de forma concreta, através de uma ajuda material, e ao mesmo tempo conhecer as pessoas, ouvir e estar orando com as pessoas e poder ler a Bíblia com as pessoas e ensinar. Que bênção tem sido isso. E nós estamos participando deste movimento. Como está então a nossa comunhão entre nós e o nosso serviço para com o próximo? Essa é a maneira que nós já sabemos que temos que viver, né?
E outra coisa que nós aprendemos aqui, então, com este texto, é que nós não sabemos o que vai realmente acontecer amanhã. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Vocês têm ouvido todos os dias uma musiquinha triste que toca ali da igreja, né? Esses dias o Pedro falou assim, mas essa música é muito triste. Pedro, meu filho. E a Neuzi falou para ele, lógico, a música tem que ser triste. Vai anunciar que alguém morreu. Você quer que tenha uma música alegre, né? Não pode. A música triste. E todos os dias, praticamente todos os dias, toca. Alguém partiu deste mundo. Alguém morreu. E a gente estica o ouvido para ver assim, quantos anos a pessoa tinha. Né? Mas isso acontece todo dia. Todos os dias partem pessoas deste mundo, morrem pessoas. Esta é uma certeza que nós temos, né? As pessoas falam, uma das certezas que nós temos é a certeza da morte. E a gente não sabe quanto tempo nós temos. Mas uma coisa nós sabemos. Que há milhares de anos atrás, Deus, o Criador, era Senhor deste tempo. E hoje, Ele continua sendo Senhor. Jesus diz isso nesse texto, no versículo 19, Jesus diz assim, estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Versículo 31 e 32, Jesus diz, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Glória. Ou seja, ele não perdeu o controle, a soberania da história. Embora aqueles momentos fossem momentos terríveis, embora depois que Jesus fosse julgado e fosse condenado e morto numa cruz, eles iriam achar, Deus nos abandonou, Deus não tem o controle, mas Jesus está dizendo aqui que tudo está no comando, está no governo de Deus, Ele é soberano, Ele domina sobre todas as coisas, e tudo aquilo estaria acontecendo sob o domínio, o controle, a glória, o governo dele, e tudo seria feito para a glória de Deus Pai. E o Filho seria glorificado nele também, naqueles momentos tão difíceis. Jesus sabia que depois da cruz ensanguentada, teria um túmulo vazio. Jesus sabia que Deus é bom e que o Pai o amava. E esse texto nos mostra que, embora as circunstâncias sejam muito difíceis, nós podemos e devemos confiar nele. Confiar em Deus. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E nós também sabemos o fim da história. Olha, que coisa boa. Nós sabemos o fim da história. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, mas nós sabemos o fim da história. O pastor Ricardo Agreste, ele sempre conta que um amigo dele, quando era criança, adolescente, estava no quarto já deitado, e ele estava vendo uma revista, um gibi com a história, e ele ali lendo a história, e já estava na hora de dormir, e exatamente no momento em que o mocinho, o super-herói da história do gibi, foi amarrado e estava em perigo, estava prestes a ser morto pelo inimigo, a mãe dele grita, dizendo, menino, está na hora de dormir, vai dormir. E agora?
Ele não sabe o fim da história. Ele não sabe se o super-herói vai então se salvar. Como que ele vai fazer? E ele sabe que daqui a pouco a sua mãe vai entrar no quarto e vai apagar a luz. Então ele tem uma ideia. Ele vai na última página do gibi e vê lá, e ele olha e ele vê: o meu herói está vivo, o meu herói está bem, o meu herói vence, no fim ele vence. Então aquele menino deita e dorme em paz e tranquilo. Porque o seu super-herói, embora ele não saiba como que aconteceu, o que aconteceu, o super-herói dele, no fim da história, está bem. Assim somos nós. Nós somos aqueles que sabemos pouco do que vai acontecer, mas nós já sabemos o fim da história. E João está escrevendo este evangelho, e depois João vai escrever as suas cartas, as suas 3 cartas. E depois João vai escrever o Apocalipse, que significa revelação de Deus. E o Apocalipse, então, vai mostrar o fim da história. Apocalipse, capítulo de número 21, versículos de 1 a 5. Então, está registrado assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono diz: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós sabemos o fim da história. Ele está no controle. E esse texto que nós lemos termina com uma pergunta de Jesus a Pedro. Vocês vão lembrar. Jesus pergunta assim a Pedro: Você dará a vida por mim? Você dará a vida por mim? Jesus também nos pergunta isso mais uma vez. Pergunta para cada um de nós. Você, pergunta para mim: Você dará a vida por mim? Jesus está perguntando isso para mim, está perguntando isso para você. Vocês sabem que naquele momento Pedro, ele não pôde dar um sim para Jesus, ele não tinha condições, ele achava que tinha. Mas ele realmente, como Jesus disse, ele negou a Jesus naquela madrugada, antes que o galo cantasse, antes que amanhecesse. 3 vezes ele negou. Ele não deu a vida por Jesus naquele momento. Mas depois que Jesus foi para a cruz, depois que ele viu o Cristo ressuscitado, depois que ele viu Jesus subindo aos céus, e depois que sobre eles desceu o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, o Pedro disse sim a Jesus. Ele falou: Sim, Jesus, eu dou a minha vida por ti. Eu vivo, eu vou viver para o Senhor agora. Né? E diz a tradição que Pedro, não está na Bíblia, mas que Pedro morreu crucificado. Mas ele falou: Não sou digno de morrer como o meu mestre. E Pedro foi então crucificado de cabeça para baixo, ponta cabeça, né? Porque ele não se achava digno de morrer igual a Jesus. Pedro deu a sua vida por Jesus. Primeiro, Jesus deu a vida por ele.
esse texto nos mostra então, essa pergunta de Jesus então nos conclui que como nós devemos viver a nossa vida. Viver por aquilo que nós já conhecemos. Viver, embora sem conhecer muitos detalhes das coisas, mas aquilo que nós já sabemos como viver. Que nós vivamos então por aquilo que já conhecemos da história. Viver porque nós já sabemos que Jesus nos ama profundamente e deu sua vida por nós. E viver esta vida porque nós já sabemos o fim da história, que no fim ele vence todas as coisas e nós teremos um novo céu e uma nova terra para nós. Vivamos então aqui esse tempo em comunhão íntima com Jesus, com Ele. Se apresentando a Ele todos os dias e falando da nossa vida, se apresentando a Ele todos os dias. Um verdadeiro culto diário a Deus. Que vivamos esta vida aqui, não sabemos quanto tempo, mas o que nos resta é em uma comunhão profunda e íntima, uns com os outros. E no serviço ao próximo. Se importando cada vez menos com a gente mesmo, com as nossas coisas. E se importando cada vez mais com o próximo. Com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que precisam ouvir do amor de Jesus. Que vivamos para o Senhor então.